Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que vocês irão assistir essa mensagem. Iremos mais uma vez crescer na graça e no conhecimento do Eterno, com os olhos iluminados e a mente de Cristo. Mais uma vez iremos mergulhar no rio da graça limpa, da graça pura, da graça sem mistura, da graça sem retoques, da graça sobre graça, em espírito e em verdade. Antes de eu começar, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal. O nome do canal é Canal Democracia Espiritual. Dê seu like, compartilhe essa mensagem para que o YouTube possa expandir essa mensagem, para que o YouTube possa entender. Entendeu? Então, o nome do canal é Canal Democracia Espiritual. Amém? O tema dessa mensagem é permanecer no Evangelho que recebestes. Ou seja, permaneça no Evangelho que recebestes. Esse é o tema da mensagem. Permaneça no Evangelho que recebeste. E o texto principal dessa mensagem aqui se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Vamos ler aqui o versículo de número 1 e o versículo número 2, que diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, salvação aqui de mente, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Nessa outra tradução, nós vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 1, diz assim, e o 2. Agora, irmãos, quero que se lembrem da boa notícia que anunciei a vocês. Esta é a mensagem que vocês aceitaram e na qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, e é por meio do Evangelho que vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenham adiantado nada vocês crerem nele. O contexto desse texto, nós sabemos que quando Paulo ele escreve essa carta aos Coríntios, aqui foi entre o ano 55 e 56, antes do ano 70, antes da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, antes da ressurreição dos mortos, antes do reino ser estabelecido, antes do juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor contra Israel, contra a nação de Israel. E aqui nessa igreja sempre foi uma igreja problemática, uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo, uma igreja que tinha muitos dons, uma igreja que era menina e ao mesmo tempo era uma igreja soberba. E Paulo, aqui, ele deixa muito bem claro, quando ele escreve essa carta, estava havendo aqui um problema sobre a ressurreição dos mortos. Como seria essa ressurreição? E Paulo ele vai explicar como seria a ressurreição dos mortos. Paulo fala dos corpos celestes e dos corpos terrenos. Paulo explica para aquela igreja, escrevendo essa carta, porque essa igreja sempre, como eu falei, ela sempre deu trabalho ao apóstolo Paulo. E Paulo, a gente vê que
Paulo escreve essa carta aos irmãos que se encontravam naquela igreja de Coríntios. Entendeu? Então veja que havia um sério problema e Paulo tinha que resolver. Se a gente observar, as cartas do apóstolo Paulo sempre foi para resolver algum tipo de problema, de falsos mestres, de falsos ensinamentos, que queria contaminar a igreja que Paulo pregava, que Paulo ensinava o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi dado a Paulo gratuitamente para que ele pregasse ali aos gentios, ali há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Então veja que Paulo diz aqui no versículo 1, também vos notifico, irmãos, o evangelho que eu vos tenho anunciado. Ou seja, Paulo já havia anunciado esse evangelho àquela igreja. Paulo já tinha instruído o evangelho da graça, o pacto para o Espírito, para aquela igreja, para aqueles irmãos que se encontravam na igreja de Coríntios. Entendeu? Então ele diz aqui, ó, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Paulo diz, eu já anunciei esse evangelho a vocês e vocês receberam esse evangelho. Vocês receberam as minhas instruções, os meus ensinamentos, as boas novas do evangelho. Entendeu? Então, vocês receberam, eu anunciei esse evangelho a vocês. Vocês receberam. Então, se vocês receberam esse evangelho, então permaneceis nele, firmes nesse evangelho que eu vos ensinei, que eu vos instruí. Aí ele diz, pelo qual também sois salvos, salvos de mente. Uma metanoia, uma transformação de mente, no quais também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então Paulo estava pedindo para que eles permanecessem no evangelho que já tinha sido anunciado pelo apóstolo Paulo, aquela igreja, a igreja de Coríntios, aos irmãos de Coríntios. E veja que muitos estavam entrando em outro entendimento acerca da ressurreição. Existia uma dúvida, uma interrogação. E Paulo, ele escreve essa carta justamente para resolver o problema da igreja. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Trazendo para os dias de hoje. Paulo, naquele contexto, Paulo estava dizendo que aquilo que ele tinha ensinado, o evangelho que ele tinha ensinado para aquela igreja, que eles receberam, que eles também viessem a permanecer, a não sair do caminho da verdade, a não sair do pacto para o Espírito, o pacto do entendimento. O evangelho que foi outorgado a Paulo, dado a Paulo, para Paulo ensinar aos gentios. Paulo foi o apóstolo levantado pelo Cristo ressuscitado, para que Paulo fosse até os gentios e pregasse o evangelho, anunciasse o evangelho em todo o mundo. E Paulo anunciou esse evangelho em todo o mundo ali, naquele tempo ali, naquele século, antes da manifestação da segunda vinda do Filho do Homem, que aconteceu no ano 70, a parousia, onde Deus ele usou a espada do general Tito, e onde o templo foi destruído. Ali foi o fim de uma era, o fim de um governo humano, de um sacerdote humano, o sacerdote levítico, o fim da antiga dispensação, da antiga aliança, da lei de Moisés, para o estabelecimento do novo pacto. O pacto é para o Espírito, a nova aliança, o pacto que é eterno, o evangelho eterno, que é a mesma coisa que é a graça de Deus, um pacto para o entendimento, o pacto para o Espírito. Então Paulo,
Está dizendo aqui, ó, também vos notifico, irmãos, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Paulo já havia anunciado esse evangelho àquela igreja, o qual também recebestes. Eles receberam o evangelho da graça de Deus, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Aí ele disse, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Nós sabemos que aqui é um contexto. Isso foi pregado, essa carta foi escrita no século I, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Mas hoje, nos dias de hoje, o que eu quero trazer, o recado nessa mensagem, é que muitos receberam, esse evangelho foi anunciado, muitos ouviram o evangelho da graça. É claro que em outro contexto, em outro tempo, em outra geração, não mais nos dias de Paulo, porque os dias de Paulo já se passaram. Hoje é o nosso dia, o nosso tempo, a nossa era. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que muitos foi anunciado esse evangelho, o evangelho da graça, o evangelho que liberta, o evangelho que não condena. Não, pelo contrário, o evangelho que diz que eu e você, nós somos libertos, nós somos livres, entendeu? Não tem nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, segundo a lei de Moisés, mas anda segundo o Espírito, ou seja, segundo o evangelho da graça, entendeu? Então, veja, muitos já receberam esse evangelho, muitos não estão mais nesse evangelho, ouviram o evangelho da graça, ouviram, aprenderam e entraram por outro caminho, se desviando do evangelho da verdade, a graça de Deus, entendeu? Então, veja que muitos também receberam esse evangelho da graça e fizeram desse evangelho uma fábrica de ganhar dinheiro, ganhando dinheiro em cima dos incautos. Outros pregam não mais o evangelho da graça, porque não é pregado dentro das congregações, não se prega o evangelho da graça. Estão presos à lei de Moisés, estão presos às ordenanças, os rudimentos que Cristo cancelou na cruz há 2000 anos atrás. Então, outros aprenderam esse evangelho e vivem pregando heresias com um falso evangelho, com uma falsa graça. Entendeu? Então, essa igreja foi uma igreja problemática. E veja aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para essa igreja em sua segunda carta. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17 diz: porque nós, quando Paulo escreveu essa carta aqui, esse nós aqui, não era nós hoje do século 21. Paulo aqui está se incluindo nós. Ele está dizendo, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra, olha, de Deus. Antes falamos de Cristo, com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Que palavra! Olha a exortação de Paulo, olha o alerta de Paulo para essa igreja, para uma igreja problemática. Eu vou ler novamente. Versículo 17, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Muitos. Veja que no tempo de Paulo não existia poucos falsificadores. Já existia muitos falsificadores do evangelho. Homens que falsificavam o evangelho, que comercializavam o evangelho. Entendeu? Então Paulo diz, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. O contexto aqui está falando de conhecimento, meu irmão. Que essa igreja,
Ela sempre deu trabalho ao apóstolo Paulo. E hoje não é diferente. A igreja de Cristo hoje na terra, 98% da igreja, não pregam o evangelho da graça. Eles pregam um falso evangelho, um evangelho de anátema. Outros pregam heresias, fazendo do nosso Deus um Deus mau, um Deus cruel, onde a carne ativada do homem está conectada com a soberania de Deus, ou seja, a soberania de Deus está conectado com a carne ativada do homem para cometer o mal. Roubos, assassinatos, tudo o que acontece de mal hoje é Deus que está fazendo com que o homem faça a maldade aqui na terra, e isso está fazendo a vontade de Deus. Muitos estão pregando um evangelho onde coloca Deus como soberano dentro da sua predestinação, predestinando o homem para cometer maldade. Porque Deus é soberano e ele predestinou tudo. Tudo é da vontade de Deus. Ei, não, meu irmão. A nossa carne não é soberana. A nossa carne, ela não serve para nada. O próprio Jesus no Getsemane, ele diz, no Getsemane, Pedro, Tiago e João, ele diz, Pedro, Tiago, João, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa carne, ela quer nos levar a cometer coisas que não agradam a Deus, que agrada a nós mesmos. E muitas vezes, nossas decisões tomadas, muitas vezes têm consequências tanto positivas como negativas. Foi o caso de Davi. Quem não se lembra de Davi? Davi adulterou com Betseba. Davi sabia que a mulher era de Urias. Davi mandou assassinar Urias, escrevendo uma carta para Joabe, que estava no comando ali na liderança daquela guerra. Entendeu? E veja o que, como é que se diz, Davi fez, ativando a sua carne. Mas eu te pergunto, doutor, a vontade de Davi, a vontade da carne dele, a carne ativada de Davi, ele estava fazendo a vontade de Deus? Não, porque o próprio Deus, ele mandou Natan, o profeta Natan lá, contar uma parábola, e no término da parábola, Davi se acusou. E Natan diz, esse homem é você, Davi. Esse homem é você. E aí veio as consequências. A carne ativada do homem não estava fazendo a vontade de Deus. Porque Deus não está de acordo com o mal. Não. Porque eu sempre falei e vou falar. O mesmo Deus que disse, eu crio o mal, lá em Isaías 45, versículo 7, o mesmo Deus que diz eu crio o mal, ele também disse, usando os seus ministros, Paulo, Pedro, ele também disse, Paulo disse, não se vingueis, não fazei mal por mal, não pagai o mal com o mal, não, entendeu? Então o mal não tem nada a ver, o mal vem da natureza humana, da natureza caída, Deus não tem nada a ver, aí muitos estão dizendo assim, então que Deus é esse, que soberania é essa, que não consegue deter a carne ativada do homem? Não, meu irmão. Deus não tem nada a ver com isso aí. A decisão é do homem. O reino de Deus é espiritual. Não tem nada a ver, meu irmão. Deus, quando ele deixou as leis para o povo de Israel que foi tirado do Egito, Deus deixou as leis, as ordenanças, os estatutos para que aquele povo seguisse, obedecesse, porque Deus sabia que eles iriam errar, mas Deus deixou. Deus advertiu através das suas leis, entendeu? E hoje no novo pacto nós temos essa consciência, nós sabemos o que é bom e o que é ruim, entendeu? A nossa consciência vai nos acusar, nós iremos enxergar e discernir o que é bom e o que é ruim. No sistema religioso, eles colocam culpa em quem? No diabo, no Satanás.
que não existe. São adjetivos, não ser espiritual, não ser angelical, anjos caídos, não. Isso já foi denunciado. Isso já foi esclarecido que não existe esse ser chamado Satanás. Diabo é a nossa carne ativada. Entendeu? E nós temos que ter equilíbrio, moderação, estar prudente quando essa carne quiser prevalecer. Entendeu? Então veja, no sistema era diabo, Satanás. E hoje, homens estão pregando uma falsa graça. Aprenderam a graça, alguns começaram até bem. Entendeu? Começaram bem, mas se desviaram da graça, se desviaram do caminho do prumo. E hoje ensinam uma falsa graça, uma graça sem temor, uma graça onde eles anunciam que o Deus que nós servimos, o nosso Pai, é um Deus mau. Não, meu irmão, isso está errado, isso não é graça. Graça é um favor. Esse evangelho aqui, ele não pode cauterizar nem a minha nem a sua mente. Do sistema religioso com a mente cauterizada nós já saímos. Não. Então veja, Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Já naquele tempo existiam muitos falsificadores, como hoje existem muitos falsificadores, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. E nós que estamos em graça, nós temos que combater essas mentiras, essas falsificações, essas heresias pregadas aí, por muitos que se dizem que estão pregando uma graça, que de graça até tem algumas mensagens que dá para ouvir, sim, mas tem um tipo de entendimento aí onde coloca um Deus como sendo um Deus mau, onde, vou digo mais uma vez, onde a carne ativada do homem está fazendo a vontade de Deus. Não, meu irmão. A carne ativada do homem, a vontade da nossa carne de fazer as coisas erradas, não tem nada a ver com a soberania de Deus. Não. Ah, mas porque se Deus sabia, porque deixou acontecer. Você quer ensinar Deus a trabalhar, meu irmão? Você quer ensinar Deus a trabalhar? É justamente por isso que Deus é soberano. E pode a criatura contender com o Criador? Dizer, ah, mas se Deus sabia que ele como soberano, ele como onisciente sabia que ia acontecer, por que ele não evitou? Você como criatura quer ensinar o Criador a trabalhar? Não, meu irmão. As riquezas desse evangelho são insondáveis. Entendeu? Deus, o Espírito Santo já te revelou muita coisa, meu irmão. Já te deu muita coisa, muito entendimento. Imagine se desse mais, se você descesse mais nas profundezas desse entendimento, se Deus te desse mais, como você não seria? Porque muitos hoje, a gente já vê a jactância, a soberba, pregando mentiras, heresias e já se achando como se fosse o dono da cocada preta. Não, meu irmão, não. Como se fosse a bala de John Lennon, não. A bala que matou John Lennon, se achando, dizendo que não é para pregar mais esse evangelho, porque a graça não existe mais. Quem foi que disse isso, doutores? Que a graça não existe mais. Eu vejo muitos dizendo aí que não prega mais a graça, mas prega o que está na Bíblia. E aí, meu irmão? Qual é o conteúdo que você prega? Porque eu não vejo outro conteúdo, a não ser você tirar da Bíblia. Entendeu? Então nós estamos aqui para combater esses falsificadores da palavra. Homens que vivem enriquecendo às custas da palavra de Deus. Homens que vivem falsificando o evangelho, cauterizando a mente do povo de Deus. Entendeu? Homens falsificadores visando dinheiro. Homens dizendo que tem que dar o dízimo, senão vai para o inferno, vai perder a salvação. Quem foi que disse isso, doutor? Dízimo nunca foi dinheiro. Se você quiser ajudar voluntariamente, eu concordo. Eu estou de acordo você ajudar voluntariamente.
mas não cobrar dízimo. Dízimo não era dinheiro, dízimo era na lei de Moisés. E nós não estamos na lei de Moisés. Nós nunca tivemos na lei de Moisés. Nem os gentios daquela época, não. Eles não receberam a lei de Moisés, as ordenanças da lei de Moisés. Não. Cristo não nos resgatou da maldição da lei. Nem os gentios daquela época, nem nós hoje. Nós não tivemos nunca a lei de Moisés. Não. Entendeu? Então veja, são homens falsificadores, homens avarentos visando dinheiro, são lobos devoradores, vestidos de ovelhas, como Paulo falou. Quando chegasse o momento da sua partida, lobos devoradores, homens sairiam, entendeu? Querendo denegrir o evangelho que Paulo pregou, falsificar o evangelho que Paulo pregou. Homens que não tinham pena das ovelhas. Pelo contrário, são lobos devoradores, cão gulosos, que vivem enganando os incautos, cobrando dízimo, amedrontando, fazendo medo, colocando uma ditadura, um evangelho de ditadura. Não, o evangelho da graça não é uma ditadura. O evangelho da graça é uma democracia espiritual, oh glória. E eu estou aqui para combater esses falsificadores. Eu sou mais um. Me chamo Carlos Gomes aqui de João Pessoa, Paraíba. Meu canal Democracia Espiritual. Eu sou mais um para combater esses homens, esses falsificadores que já existiam no tempo de Paulo e que hoje continuam. Mudou a geração, mudou os séculos, mudou as pessoas, mas ainda existem falsificadores. Existem muitos falsificadores. Está aparecendo cada dia mais falsificadores da palavra, do evangelho da graça. Entendeu? Então veja que Paulo, ele estava dizendo aqui, voltando para 1 Coríntios 15, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Nós somos chamados para permanecer nesse evangelho, para perseverar nesse evangelho da graça. Nós somos conhecedores hoje desse evangelho, dessas riquezas que Paulo ensinou no primeiro século e que hoje nós pregamos em outro contexto, claro, mas nós não somos falsificadores. Nós estamos aqui para combater, não denegrir a imagem de ninguém, não combater o caráter de ninguém, não denegrir a imagem de ninguém, não acusar, não fazer desse evangelho um ringue verbal, afrontando as pessoas, denegrindo as pessoas, caluniando, não. Isso não é evangelho, isso é carnalidade, isso não é graça, isso é uma desgraça que muitos estão pregando por aí, entendeu? Então veja, a carne ativada, como esses homens dizem, alguns homens dizem aí, que é fazendo a vontade de Deus, a soberania de Deus conectada com a carne ativada do homem. Aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 2, que eu quero terminar. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2, diz assim, foi para aquele contexto naquele tempo, antes da vinda, da manifestação da vinda do Filho do Homem. Paulo diz aqui, pela hipocrisia, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Eles, homens, que pela hipocrisia de homens que falam mentira, o que nós vemos é um evangelho de hipocrisia. Eles não pregam a verdade, eles não pregam o evangelho da graça. Homens hipócritas, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Claro que aqui era um outro contexto, mas hoje não é diferente. Essa palavra aqui foi temporal e é também atemporal. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A mente deles mesmo cauterizada. A consciência cauterizada. E cauterizando a mente dos incautos. Pessoas que vieram do sistema, que conheceram a graça e estão hoje vivendo outro evangelho, que não é o evangelho da graça. Se desviaram da verdade. Estão acreditando em filosofias, em ideias de homens que não pregam o verdadeiro evangelho da graça. Mas nós que estamos em graça não podemos
ficar calados. Vamos combater, vamos refutar esse tipo de pregação, de entendimento que eles pregam. Nós não fomos chamados, nós que estamos em graça, nós não temos mais a nossa mente cauterizada, atrofiada, engessada, não. Nós que estamos em graça, nós temos a mente de Cristo. Como Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Olha o que Paulo diz aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele diz, olha, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós que estamos em graça, nós não temos a mente cauterizada, a mente atrofiada. Nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo consegue compreender, entender, discernir um evangelho pregado, um falso evangelho, os falsificadores que estão pregando outro evangelho que não é graça. Nós que temos a mente de Cristo, nós que estamos em graça, conseguimos discernir o que é evangelho e o que é heresia. Amém? Entendeu? Então vamos combater esse falso evangelho que está sendo pregado hoje aí. Amém? Se inscreva no canal Democracia Espiritual, dê seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. E até a próxima, se Deus assim o permitir.